Olá, pessoal. Mais um episódio do Papo Easy. Hoje aqui com a Patrícia. A Patrícia, ela já vai poder se apresentar com vocês com mais propriedade, mas já iniciando a apresentação da Patrícia, ela é uma parceiraça nossa lá dentro do Habitat Senai e mais do que qualquer coisa, ela é uma amante. Uma amante de muitas coisas. Ela é uma amante da inovação. A Patrícia, ela é uma nômade, né? Ela gosta de viver em vários locais, já viveu em 10 cidades diferentes e procura sempre apoiar a questão de inovar, a questão social. E hoje é muito importante para essas startups que estão iniciando, principalmente quando tem o foco de trazer inovação para pequena e média empresa, um apoio. E esse apoio a Patrícia nos dá hoje lá no Habitat e também para todas as outras startups que fazem parte do Habitat, que a gente vai estar conversando um pouquinho ao longo desse Papo Easy. A, a Patrícia, ela é casada, ela tem 2 labradores e hoje ela é gerente do Habitat Senai e do Centro de Inovação. Então a gente vai trocar uma experiência bem bacana, vai ser aí uns minutinhos que a gente vai estar conversando, que vão passar muito rapidinho, vocês vão ver só. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Christian? Obrigada pelo convite. Show Estou de muito feliz de bola. estar com vocês hoje. Nós, mais ainda. Muito bom. Eu falei para o Christian que eu gosto de bater papo, então estou feliz de estar aqui para a gente passar uma hora batendo papo. Pois é, em algum dos nossos episódios anteriores eu falei de você. É mesmo? Eu Olha falei que era só, um sou sonho. famosa. Então, eu falei que era um sonho de consumo ter você com a gente aqui. E Ah, hoje a Patrícia está aqui conosco. que legal. Obrigada. Conte um pouquinho mais, Patrícia, qual que foi a sua evolução até ser gerente de inovação do Senai? Nossa, é longo. Às vezes eu me sinto tão jovem e aí eu olho para trás, eu vejo que a quantidade de coisas que eu já fiz, a quantidade de lugares que eu morei, né? E essa trajetória ela envolve um pouco assim mais relembrando a faculdade, né, meu sonho era ser jornalista quando era criança. Cheguei a cursar a faculdade de jornalismo na UFSC, sou de Santa Catarina, né, sou manezinha da ilha. Mas quando eu entrei para fazer a faculdade de jornalismo, eu lembro que eu vi minha cara na TV, minha voz no rádio, a pressão para escrever e eu falei: "Não Hum, é para mim". E aí eu fui fazer design, que tem hum, relação com comunicação também, né, são todas, formas de se comunicar uhum, diferentes. Me formei em design de produto, nessa época já com esse amor por viagens, fui morar nos Estados Unidos, naquela época a gente fazia work and travel, morei 1 ano nos Estados Unidos, eu falo que eu quase fiquei, porque eu arrumei um namorado americano, mas eu acabei voltando. E a minha mãe falou: "Não, agora você vai terminar esse curso", né, às vezes é importante o pai e a mãe darem hum. uma prensa na gente. Termina esse primeiro. Termina esse primeiro, Depois a gente vê o porque que eu faz. voltei já querendo fazer um outro intercâmbio para a Alemanha, eu lembro que a UFPR uma tinha no design uma parceria com a KIGE na Alemanha, e aí eu Hum, fiquei encantada, daí eu queria já fazer um novo intercâmbio, ela falou: "Não, você vai terminar o curso, depois você pensa". Terminei o hum, curso, fiz meu TCC junto com a Whirlpool na época, o que hum, foi o que me trouxe ali uma boa visão de mercado. Então, a minha faculdade foi no Instituto Federal de Santa Catarina, e a gente era obrigado a fazer o nosso TCC em parceria com uma empresa para uhum, receber um pouco da mentoria do mercado, para entender como é que funcionava, o que você precisava desenvolver realmente, aliado ao mercado. E isso me abriu muitas portas depois. E uma delas foi porque eu lembro, eu fui fazer um intercâmbio para a Ucrânia, né? Então minha mãe mandou eu esperar, eu esperei, eu terminei a faculdade, fui fazer um intercâmbio na Ucrânia pela IESEC. E naquela época eu estava com essa paixão também eu já tinha paixão por viajar, né? Você falou ali, uhum, mas essa paixão por conhecer novas culturas, entender outras realidades, conhecer novas línguas. Eu estudei tudo que você pode imaginar de língua aí, tudo não, né? Mas estudei alemão, estudei francês, estudei espanhol, pelo menos um pouquinho para conhecer, um pouquinho eu consigo me comunicar. Estudei russo, então eu sei ler, não sei falar em russo, mas consigo ler e entender as palavras ali. Algumas palavras são de origem latina, então é uhum. possível compreender. Eh, e no dia que eu estava indo para a Ucrânia, me ligam da Whirlpool, no dia que eu ia fazer o intercâmbio, me ligam da Whirlpool perguntando, isso tinha 6 meses que eu tinha me formado: "Estamos com um processo seletivo aberto, a gente queria que você participasse". Olha que louco.
E aí eu fiquei já estava assim, né, naquela ansiedade de viajar. Meus pais, lógico, queriam que eu arrumasse um Hum. emprego, né, na área. E aí fiquei muito ansiosa com aquilo, mas fui fazer meu intercâmbio. Na volta, minha mãe, que é do meio também, né? Minha mãe é Hum. engenheira mecânica, trabalha no Instituto Federal de Santa Catarina também, e tinha relações aqui com a Universidade Federal, estava fazendo doutorado em Curitiba. Ela falou: vai ter uma palestra do Pietrusa, da Brastemp, que foi quem Uhum. orientou meu TCC, na UFPR, vai lá conversar com ele. Fui conversar com ele, falei: olha, voltei da Ucrânia, estou à disposição. Deu mais um tempo, abriram uma vaga, me chamaram para concorrer a essa vaga também em Rio Claro, no interior de São Paulo. Daí Uhum. começa a trajetória, né? Já tinha ido para já tinha morado nos Estados Unidos, morei na Ucrânia, estava morando em Curitiba com a minha mãe na época, aí fui fazer a entrevista. Foi decisivo para a entrevista, isso eu lembro até hoje, eu ter passado para trabalhar na área de design da Brastemp e da Consul, eu ter morado na Ucrânia. Porque, Rio Claro, no interior de São Paulo, não era uma cidade que muitos designers gostariam de ir, porque designer geralmente gosta de lugar que tem acesso à cultura, acesso a museu, né, a muitas coisas legais, assim, para se ver. E aí foi decisivo, eu lembro deles me falando até hoje: "Não, você morou na Ucrânia, a gente achou que você ia conseguir morar em Rio Eu Claro também". Pra ver como as coisas vão se sim. conectando, né, na vida. E aí trabalhei esse período com, a parte de craftsmanship, que eles chamavam, que era Hum. algo, eles tinham sido comprados há algum tempo pela Whirlpool, né, americana, Uhum. a Brastemp e a Consul, o que antes era Grupo Multibras. E eu fui para trabalhar com essa parte. Eu sou muito boa de detalhe, eu sou uma pessoa muito detalhista. Hum. Então eu fui trabalhar com essa parte de qualidade dentro do design. Então meio que fazer a Uhum. articulação entre o design, a engenharia, o marketing, a produção, e fazer essa briga ali, né, olha, porque geralmente a engenharia quer fazer, eu lembro dos engenheiros me falando até hoje: "Mas por que que vocês não faz uma lavadora quadrada? Tão mais fácil de produzir". E fazer um pouco dessa interlocução, né, olha, é melhor ela ser assim, é mais atrativa, ficar mais Hum. bonita, vai chamar mais atenção no ponto de venda. Então toda essa interlocução ela era bem difícil ali com a engenharia, mas aprendi muito nessa época. E aí foi nessa época que eu virei ponto focal de inovação também da Whirlpool Uhum. eh, dentro de Rio Claro, né. Então a inovação na Whirlpool ficava em São Paulo, mas tinham pontos focais em cada lugar. E eu tive a oportunidade, e isso eu aprendi, assim, quanto mais você conversa com os seus superiores, com, o gerente geral, sobre o que você gosta, sobre o que te atrai, o que você gosta para a vida, para a carreira, Deixar ele saber, né? deixar eles saberem mais te abre Aham. oportunidades para, quando tem uma oportunidade, pensarem Uhum. em você. Então a Whirlpool foi fazer um projeto com a Strategos, que era uma consultoria portuguesa de inovação, Uhum. que ficou muito famosa em 2012, mais ou menos, no Brasil, porque era uma época que estava se investindo muito em inovação. Então a Uhum. Strategos fez projeto com Fiat, com Embraer, com uma série de empresas naquela época no Brasil, porque realmente estava muito propício para isso. Uhum. Foi uma época também que muitas empresas começaram, ali por 2010, 12, né, começaram a investir em áreas de inovação, as grandes principalmente. E aí passou esse projeto da Strategos, que era multidisciplinar, com várias áreas, eu fui chamada pela Strategos, né, me indicaram na Embraer para trabalhar com a área de inovação que estava sendo formada na Embraer. E aí fui fazer parte do time de inovação que começou a área de gestão da inovação da Embraer, que foi, assim, um salto incrível de aprendizado para mim. Isso lá em Muito São Paulo, em São Paulo, em São José dos Campos. São José Então dos mudei de Rio Campos. Claro para São José dos Campos, fiquei 2 anos em Rio Claro, fui mais um tempo para São José dos Campos, que foi um aprendizado muito grande. São José dos Campos era uma cidade um pouco maior do que Rio Claro. Gostei bastante de morar lá, aprendi muito sobre o mercado aeronáutico também, Uhum. né, mas muito sobre inovação, sobre relacionamento com pessoas, sobre empresas que realmente têm uma boa relação, assim, com os colaboradores da Embraer são apaixonados pela Sim, Embraer, né, realmente. porque, eu acho que quando a gente fala de inovação e quando fala de orgulho de indústria no Uhum. país, todo mundo lembra da Embraer. Então, foi um grande momento na minha carreira, realmente, poder ter trabalhado lá e adquirido muito aprendizado lá. Só que eu passei por não significa que eu estava completamente feliz, eu estava em crise de carreira com relação ao
essa questão da gente ter, né, o que a gente fala muito hoje em ESG, na época não Uhum. se falava tanto. Se falava sobre sustentabilidade, mas eu tinha uma certa crise com a quantidade de lixo que a gente estava produzindo no mundo. E a questão do impacto social, do impacto que a gente estava deixando, com essa coisa de trabalhar na indústria. Ainda não era uma época que se falava tanto sobre De o impacto pegada que de a gente carbono, tinha. Exatamente. neutralização. E eu estava um pouco com crise em relação a isso, com crise com a carreira, com crise se era aquilo que eu queria fazer. E eu estava querendo muito estudar fora, que era o meu sonho, né? Eu já tinha Uhum. morado fora, mas não tinha estudado fora ainda. E eu não estava tão bem, as coisas não estavam me sentindo muito bem. Saí da Embraer e fui fazer um mestrado na Inglaterra, em Manchester, em antropologia social. Abandonou uma situação, entre aspas, estável, numa empresa que é como se fosse aqui em Curitiba trabalhar na Volvo e nos Estados Unidos na É, NASA, todo mundo quer trabalhar na NASA e todo na mundo quer Volvo, trabalhar na NASA, é e você verdade. trabalhava na Embraer e foi seguir Saí, fui estudar antropologia social e descobrir. na Inglaterra. E aí, e a gente, eu acho que você deve poder me dizer também, Christian, como foi sua carreira. Mas eu acho que a gente passa por umas crises, né? Ciclos, Ciclos. ciclos. E ela não acaba, significa, depois ela só vai se assentando. Ok, eu entendi, algumas coisas têm que ser assim. Deixa eu dividir com você, que eu acho Por que essa favor. parte é interessante. Além de ter 2 gatos ou 2 gatas que eu tenho, Uhum. uma delas eu trouxe de Manaus, inclusive. Olha só. Tem uma história interessante dessa gata. Depois, num outro momento, eu te conto a história, porque a gente salvou Olha. ela. Foi a única da ninhada que ficou viva. E essa gata foi aparecer na porta do apartamento no 12º andar de onde eu morava. Eh, eu tenho a Vitória, que Aham. tem 21 anos, e tenho o Lucas, que fez 18. Ah. Bem naquela fase agora, né, a Vitória já está terminando a faculdade de designer, começou uma outra faculdade agora de marketing de mídias digitais. Uhum. E aquela preocupação: "Pô, não sei se é isso que eu quero", porque acho que hoje eu falei: "Filha, não sei se serve como consolo para você, mas o pai já chegou perto dos 50, ainda tô me descobrindo o que que eu quero, o que que eu vou fazer", isso é uma Excelente. constante. E é importante se questionar isso, né, porque senão você vai seguindo a tua trajetória e você entra quase naquele do filme do clique, né, então é meio que no piloto automático, né. É isso. Então se questionar é importante. E eu acho que as gerações anteriores não tiveram essa oportunidade de se questionar e ir Sim, mudando como a gente tem hoje, a né. Na estabilidade era muito realidade, importante, muito. né. Meu pai trabalhou 40 anos no mesmo lugar. Ele fazia o mesmo caminho todos os O dias. meu pai também, 35 anos no mesmo lugar. Pensa. É muito diferente também para eles, Sua né. mãe também, Então, né, minha a mãe carreira também, carreira, de da professora, servidora professora, então pública. tem uma Aham. segurança, né. Exato, exato. E lógico, para eu poder estar aqui hoje, poder ter tido tantas transições, eu sei o quanto a segurança que eles deram foi importante. Uhum, E são coisas que a gente vai entendendo com o decorrer da vida também, né. sim. Me emociono. Eh, mas aí saí da Embraer, fui fazer mestrado em antropologia em Manchester, não foi fácil. Estudar em outra língua, eu Por falo que na inglês há Inglaterra muitos anos, antropologia? já fui professora de inglês. Por quê? Inclusive dei aula de inglês na Ucrânia também, para os jovens ucranianos, e não tinha uma língua em comum, porque eu falava coisas mínimas em russo, né. E a região que eu morava na Ucrânia russo era a primeira língua. A divisa com a Rússia, então. É, porque eles têm enfim, Uhum. uma outra A conversa. gente tá aprendendo um pouco sobre isso agora, infelizmente, de uma maneira meio, Tenho né. amigos sofrendo lá, que eu acompanho ainda nas redes sociais, mas enfim, uma outra conversa aí para outra Uhum. hora. E aí nessa trajetória, assim, eu falava inglês, por que antropologia? Porque antropologia, com essa disseminação que a gente teve do design thinking nos últimos Uhum. anos, uma das etapas do design thinking é a etnografia. E a etnografia é um meio, de pesquisa da antropologia e da sociologia. Uhum. E eu sempre fui apaixonada por antropologia, na época que eu estava no jornalismo, eu peguei uma disciplina de antropologia, então eu tinha essa coisa ali de estudar novas culturas, entender por que que o ser humano age assim em sociedade, quais que são as crenças, valores. E eu tinha essa coisa de antropologia tem a ver com design, quero ir um pouco mais para o lado de humanas, estava muito no lado técnico, e eu acho isso essencial para qualquer profissional, né? O engenheiro, ele não pode ser só engenheiro, ele tem que entender um pouco de psicologia, ele tem que entender um Uhum. pouco de sociologia. E isso vale para a gente estar no mundo, para saber o Uhum. impacto daquilo que a gente faz também.
E aí fui para antropologia e aí resolvi dar uma migrada ali e Uhum, voltar um pouco para impacto social. Então uhum, minha dissertação foi sobre negócios sociais, então fiquei 9 uhum. meses lá fazendo as disciplinas e voltei 3 meses para fazer meu trabalho etnográfico em Florianópolis, sobre negócios sociais. E aí me apaixonei por impacto social, por, negócios Chegou a trabalhar com inovadores. cluster? Não. Cluster, por exemplo, lá em Apucarana tem o cluster do boné. Então são Ah, várias não. pequenas empresas que se formam através de um cluster, elas Aham. compram juntas, vendem juntas e Que tem são os APLs, que eles chamam, os isso, os arranjos arranjos produtivos produtivos locais. exatamente, perfeito. Não, quando eu voltei para Floripa para fazer meu trabalho, minha dissertação, eu queria entender as moralidades, que é a forma como se Hum, fala na antropologia, né? É uma tradução do que é a motivação, mas o que que carrega por trás de crença, de valores, para fazer com que as pessoas queiram ir fazer um negócio que tenha um impacto social positivo, que uhum, não tenha só lucro, mas que entendi. tenha um retorno também para a sociedade, Uhum, que o objetivo não é enriquecer, mas eu trazer um resultado positivo, seja ambiental, seja social. uhum, Eh, e aí, com isso, na época, acabei indo trabalhar com inovação no setor público, na Wigov, uhum, uma empresa pequenininha de um casal, que foi um grande aprendizado também. Mas meu marido foi transferido para Curitiba. uhum, E nessa transferência dele para Curitiba, eh, eu acabei indo trabalhar numa agência de marketing digital voltada para o terceiro setor. uhum, Foi um grande aprendizado, foi muito legal, mas nessas crises, a gente também tem que olhar para o pessoal, também tem que uhum, olhar para o retorno financeiro pessoal. Então, aliar o que eu amo, né, o que uhum, eu gosto com eu quero ter um retorno financeiro também, para eu também poder viver bem, e é aí que a uhum. gente vai aprendendo, né, Christian, que Sim, é um ok querer equilíbrio. correr atrás do que você acha incrível trabalhar, Uhum, mas você também precisa se manter no mundo, viver bem no uhum. mundo. E aí nessa de buscar emprego, fui chamada para trabalhar no Senai. Então trabalhei um tempo nessa empresa que eu gostava muito de impacto social, mas, o Senai estava pagando melhor na época. Pessoal, E eu fantástico, voltei a que trabalhar história, com a Patrícia, que indústria. história, olha só, até agora para chegar no Senai, fantástico, imagina. Mas olha que legal, porque o expor o que você gosta, e por eu falar sempre: "Olha, eu gosto de trabalhar com impacto social, é isso Uhum. que eu gosto", foi o que me trouxe hoje para virar gerente de inovação do SESI. Porque o que Uhum. que faz o Habitat Senai e o Centro de Inovação Essa é uma SESI? pergunta que eu ia te fazer, porque às vezes É, é uma sopa de letrinha, tem o SESI, isso. o Senai, o IEL, algumas pessoas também comentam sobre o Sebrae, tem Aham, o da muito agricultura, que bom. é Senar. o Senar, porque minha Aham. esposa trabalhou durante muito tempo no Senai, só que lá no Rio Grande Ah, do Sul. que legal. Então eu convivi um pouquinho com essa grande família, né, porque o pessoal é Uhum. muito bacana, o pessoal tem uma interação legal, mas eu queria que você me ajudasse aqui a explicar para o pessoal como é que funciona essas interações e qual que é o papel de cada um desses nichos do Sistema S ou da FIEP. Isso, legal, ótimo. Então, o Habitat Senai e o Centro de Inovação SESI são uma unidade de negócio voltada para consultorias. Então, Tá. trabalho com consultoria em produtividade e inovação, onde a gente tem a aceleradora, e no Centro de Inovação SESI são consultorias voltadas para sustentabilidade, diversidade, longevidade. Então, é bem onde eu queria chegar. Posso dizer que estou no meu melhor momento de carreira, até chegar aqui como gerente, né? Entrei como analista e tive uma subida rápida aí nesses 4 últimos anos. Eu sou muito boa de planejamento, Hum, é o que me destaca, planejamento, organização. Sou bastante pé no chão, então foi isso que me trouxe hoje para estar na gerência do Habitat Senai e do Centro de Inovação SESI. Eh, o sistema S como um todo, né, então o sistema S, ele possui diferentes, categorias, diferentes setores. Então, hoje aqui, dentro do sistema S, sistema FIEP, uhum, a gente está cuidando da Federação das Indústrias. Então, tudo uhum, que é Senai e uhum. o I é de indústria. Então, Opa. o Senai e o SESI, então esse Uhum. finalzinho é o que define a diferença de todos eles. Então, Senai e SESI, eles têm um olhar voltado, o SESI voltado para o colaborador da indústria, e o Uhum. Senai voltado mais para o industrial, para desenvolver a educação também, né? Também voltado para SESI colaborador e SESI, não, é melhor eu falar assim, ó, SESI, Saúde e Segurança do Trabalhador, ah, voltado para o sim. colaborador,
e o Senai voltado para a educação dos colaboradores da indústria para formar profissionais. Entendi. Só que hoje a gente tem um braço também de tecnologia e inovação no Senai. Uhum. Então, eu estou dentro do Senai ali, dentro da área de tecnologia e inovação. Mas o Senai fez... falando nisso, o Senai fez 80 anos ontem. Que legal. Então, completou 80 anos transformando vidas, levando Uhum. mais educação para o trabalhador da indústria. E aí a gente está falando de indústria, né? Então, a FIEP cuida de defesa de interesses. Uhum. Então, precisa fazer alguma defesa com relação à taxação, com relação a uma série de questões logística, Ah, né? eu vi que eles Rodovias. participaram agora, né, desse intermediando junto o Estado ao governo para poder, Excelente. né, em função dos pedágios. Perfeito. Então, a FIEP vai fazer essa defesa de interesses para a indústria, o que é Uhum. importante para o industrial para que tudo possa funcionar melhor para ele, para que ele possa produzir mais. Mas o Senai e o SESI vão dar esse apoio para a indústria por meio do colaborador, né? Então, o SESI Uhum. é saúde e segurança do trabalhador Senai e o Senai formação. formação de pessoas para melhor levar uma educação para a indústria. E a gente tem obrigatoriedade de fazer isso, porque a gente recebe um dinheiro que vem da indústria. Então, Uhum. a indústria paga para o SESI 1,5% do seu, se eu não me engano, faturamento. Talvez tenha algum erro Hum. nisso, mas é 1,5%. E para o Senai, 1%. Isso nacionalmente. Uhum. E o Departamento Nacional faz as divisões por arrecadação para cada um dos estados. Então é meio uma organização federativa. Tem um Exatamente. núcleo que deve ficar no Rio de Janeiro, em Brasília, Em Brasília. e aí esse núcleo faz a coordenação geral e distribui os recursos para as outras unidades nos estados. Perfeito. E isso a gente está falando só de indústria, né? Só Aham. Sistema Federação Indústria, que é o meu caso, né? Então, Senai, SESI e IEL. O IEL E o também é El? um outro instituto. O IEL é focado em formação executiva. É o Instituto Ah. Evaldo Lodi, e ele é Uhum. focado em formação executiva e inovação. Então, a gestão da inovação, que também está na minha gestão aqui, fica no IEL. É um Uhum. pouco complexo, a gente tenta traduzir isso o tempo inteiro para a indústria, mas a gente sabe, mesmo dentro de casa, que é complexo. E aí a gente tem as outras defesas, né, de Uhum. setores. Então, quando a gente fala de Sebrae, Sesc, comércio é pequeno empreendedor, é quem está começando, que não é o nosso caso, né? Então, mesmo na aceleradora que está na minha gestão ali, a aceleradora, a gente cuida ali de quem já tem um CNPJ e de quem já Uhum. tem um cliente. Você quer abrir um CNPJ, se ainda é um CPF, você procura o Sebrae para pedir orientação, para ver como que você abre um CNPJ. Então, o Sebrae cuida ali do micro e do pequeno, Uhum. que pode ser indústria também, mas quem está começando ali para precisar de um apoio. E o Sesc Comércio, né? O Senar é agricultura. Então, cada um desses, a gente tem o Senat também, que é transporte. Uhum. Então, cada um desses compõe o Sistema S, mas cada um fazendo a defesa de um setor diferente. Quantos sindicatos abrange ali, os sindicatos patronais Aham. abrange dentro da estrutura da FIEP? Se não me engano, são 108, Puxa, pode ter um bastante. pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Aham. E dentro desses 108, se eu não me engano, são 99 do Paraná. E aí Uhum. tem, eu acho que 9 que são nacionais. Uhum. Mas fica ali entre 99 e 108 Uhum. sindicatos. Que é quem vota para o presidente, né? Sim. Então, o presidente da FIEP, os presidentes das federações são eleitos pelos sindicatos patronais. Uhum. Que é justamente quem vai defender o que é melhor para a indústria, o que é melhor focar para a indústria dentro do Senai, do SESI, do IEL. Funciona assim. E nesse contexto todo tem o Habitat Senai. Exatamente. E aí tá a complexidade, né? Porque hoje, eu falei aqui para você de FIEP, são 4 casas, FIEP, Aham. SESI, Senai e IEL. Eu sou responsável por SESI, Senai e IEL. Então, eu Uhum. tenho 3 casas dentro da minha gestão hoje, Uhum. Teu guarda-chuva. dentro do meu guarda-chuva. É muito confuso a gente explicar, às vezes, para fora. Então, a gente fala, ó, é o Habitat, Senai e o Centro de Inovação do SESI, a gente faz consultoria, Uhum. produtividade, inovação e responsabilidade social, sustentabilidade. Porque para o cliente fora, só importa isso. Não importa se é Senai, se é SESI, se é IEL. Uhum. Importa o que a gente está entregando de valor para ele, né? E como é que chega essas demandas para vocês? Eu sou um empresário, eu Uhum, sou de uma pequena a mais ou de uma média, e eu tenho por alguma necessidade, seja para atingir um mercado novo, por uma exigência do mercado que eu tenho, eu sou obrigado agora a tratar
com mais cuidado a questão de sustentabilidade, ou eu preciso inovar para ser mais eficiente? Como é que eu chego lá na FIEP e peço uma ajuda? Como é que eu consigo acessar? Porque imagino que toda essa estrutura tem todo um conhecimento, tem toda uma tecnologia e tem várias Uhum. possibilidades. Como é que eu Vários. acesso? Os caminhos são múltiplos. A gente tem uma equipe comercial muito grande pelo estado, mas que faz vendas para essas 3 casas, então que a gente chama de vendedor generalista, né, Uhum. que conhece o que a gente atende no Senai, no SESI, no IEL, são mais de 2.000 serviços, É não é bastante pouca coisa. coisa. Então, pode ser por meio desse vendedor que vai até a indústria, Uhum. mas pode ser por meio a gente tem muita recomendação também, né, de quem já foi Sim. atendido. Eu acho que vale falar que nos últimos 2 anos a gente atendeu por esse braço de consultorias em produtividade, num programa que foi nacional subsidiado, o Programa Brasil Mais, a gente atendeu Eu ia tocar nesse mais de assunto 1.000 com você. indústrias pelo estado. Isso nos abriu muitas portas, Christian, foi um Sim. programa muito legal. Mas a gente tem, na tecnologia e inovação, no departamento regional, que é a nossa sede, né, quem rege tudo que a gente faz, a gente tem uma centralização lá, pelo nosso site também, é só acessar o site Uhum. senai.org.br/tecnologia e inovação, e lá tem um contato direto para poder acessar não só a minha parte, que é de consultoria, né, mas os outros institutos Senai de tecnologia e inovação, que eu nem falei aqui, mas a área de tecnologia e inovação faz pesquisa e desenvolvimento também para a Uhum. indústria, que é um trabalho O excelente. Instituto de Baterias ali, é O Instituto fantástico, Senai eletrofísica, Eletroquímica, eletroquímica, exato, isso mesmo. fantástico, fantástico. O Instituto Senai de Eletroquímica, que fica no campus da indústria onde a gente Uhum. está localizado, ele tem 3 competências principais para P&D, que são baterias, né, Uhum. sensores, biosensores, Uhum. revestimentos inteligentes. É isso, né? É que quando a gente fala de bateria, a gente está falando de armazenamento. Então, Uhum. armazenamento de energia de forma mais Sim. ampla, revestimentos inteligentes e biosensores. São as 3 Uhum. competências principais deles e dá para fazer muita coisa com isso. O pessoal Hum. ouve eletroquímica, às vezes parece algo muito complexo, mas tem um potencial muito grande para a indústria. Sim, tive a oportunidade de fazer uma visita através até do próprio Habitat e Legal, fantástico, porque são muitas aplicações muitas. e às vezes aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, às vezes a palavra inovação pode ser tão distante do pequeno e do médio, mas tem tanta aplicação bacana, tanto para uma tinta quanto de uma, Sim. né, então muito E legal. recurso, né? Isso a gente Uhum. traz também para a indústria. Então, a gente traz acesso a recursos, muitas vezes, de subvenção econômica. Então, a gente apoia essas pequenas e médias indústrias também a escrever um projeto para um edital, porque às vezes elas têm ideias muito boas e, olha, visitando a pequena e a média, a gente sabe que elas fazem coisas fantásticas. Sim. Eu tive numa dessas visitas aí de projetos subsidiados que a gente fez, nacionalmente, eu tive visitando uma empresa em Cascavel que faz vidro para faz janelas, né, para as empresas do agro, para Uhum. CNH, John Deere, enfim. E são vidros caríssimos. Uhum. O um dos fundadores, ele fez a própria têmpera. Hum. Eles fazem coisas incríveis, assim. E às vezes a gente não tem acesso, às vezes a gente não fica sabendo desses Uhum. maravilhosos engenheiros e professores pardais que tem nas micro e pequenas indústrias, que só por programas assim a gente acaba conhecendo. E por meio desses editais de inovação que a gente oferece subsídio, então às vezes a empresa paga 1/3 do valor que é necessário para desenvolver uma inovação, às vezes não paga nada, às vezes entra Uhum. só com o que a gente chama de contrapartida econômica, né? Então, as possibilidades são incríveis para as pequenas e médias também poderem criar mais e se desenvolver. Eh, aproxima um pouquinho mais Tá, do tô microfone. longe. Isso, Aham, tranquilo. tá bom. Eh, e aí, Patrícia, eu vou dar um testemunho aqui para, né, um exemplo que é a própria Ah, Renjunca. verdade? Nesse aspecto já de startup, que já tem mais um certo grau de maturidade, tem seu CNPJ, já tem um MVP que está sendo testado e tal. Eu sempre brinco quando a gente saiu do Vale do Pinhão e entrou na FIEP, que a gente foi para o nosso aquário, né? Porque nossa solução é para indústria, para pequena e média indústria, e estávamos no local certo. E tudo isso que a Patrícia está comentando com a gente, agora, pessoal, eu tive experiência e tive a vivência, né, na prática, porque nós temos a assessoria,
nós participamos de pitches de maneira constante para expor o nosso trabalho. Inclusive, um desses pitches nós tivemos a, a alegria, né, de ter o Lactec junto com a gente. Então, o Que Lactec bom. também. Parabéns, é verdade, Ah, Christian. Muito bom. fantástico, foi através do Habitat que a gente chegou ao Lactec. Nós estamos desenvolvendo inteligência artificial através do Hub de Londrina, de inteligência artificial. Então, isso também, puxa, Receberam o primeiro investimento recebemos também. nosso primeiro investimento. Estamos, né, num processo de desenvolvimento com todo o apoio da equipe da Patrícia para o TIC, para poder continuar agora de uma maneira muito mais abrangente com teste em campo de inteligência artificial. Estamos em contato com os nossos próprios colegas de startup para poder fazer soluções conjuntas para as Uhum. indústrias. Então, Bom. tem o pessoal que trabalha um pouquinho ali de logística, tem o pessoal que trabalha com IoT, e acaba sendo várias tecnologias que se conectam. Então, a gente tem essa experiência e vive isso o tempo todo. E para nós é muito importante. Então, estou aqui. Acho que então, talvez a gente não tenha a oportunidade de ter falado isso antes e estão falando aqui agora no Aham. podcast, mas para nós, assim, está sendo muito importante, porque está no lugar certo e com apoio do AFIEP e do Senai e do SESI, porque a gente brinca, tudo que vocês puderem nos ofertar, a gente quer usar, porque a gente tem hoje profissionais que trabalham com a gente, que a gente contratou através do IEL. Então, tem uma série de coisas que possibilita e nos ajuda muito a desenvolver, e a gente acredita e a gente trabalha muito para fazer o scale-up junto com vocês. Então, é um grande objetivo. Que legal. Não, e esses depoimentos, é até bom conectar agora com o que eu estava falando antes, né. Quando eu estava mais na coordenação da aceleradora, na coordenação ali das consultorias, eu estava mais próxima ali também para saber o que estava acontecendo. Agora, na gerência, eu estou um Uhum. pouco distante até do dia a dia, de saber tudo que está acontecendo, então é muito bom escutar Uhum. esse depoimento. E vocês estão ali há 1 ano, né? Fechou 1 ano e Fechou um pouquinho. ano em janeiro. Fechou 1 ano Começamos em com janeiro. fizemos a banca com a Priscila na época, o Aham, Felipe Couto, né? sim, E isso fechou mesmo. um ano agora o pessoal que nos visitou, clientes que nos visitaram há um ano atrás e nos vê agora no novo espaço e tal, Com uma puxa, equipe maior, uma equipe maior é muito muito legal. bacana. Não, e era esse o gancho que eu queria, porque em 1 ano vocês tiveram bastante apoio já e conseguiram aproveitar o melhor do que tem ali dentro. É Uhum. lógico que eu sei que tem muita coisa ainda para caminhar, né, mais representação, mais clientes que podem ser atraídos ali, mas acho que vocês são um ótimo case de como em 1 ano vocês conseguiram dar um salto mesmo, Christian. E eu acho que essa é uma característica legal ali da nossa aceleradora, né. A gente tem aquele estereótipo de acelerado, de Hum. gente que saiu da faculdade, tá fazendo o primeiro negócio, né, mas a gente tem um bom percentual ali de empreendedores que trabalharam em grandes indústrias, como é o caso de Uhum. vocês, né, Uhum. que trabalharam em grandes empresas, tiveram cargos de gestão nessas grandes Sim. empresas e trazem esse aprendizado. Vocês têm um salto muito maior, Uhum. porque vocês trazem esse aprendizado já para o empreendimento de vocês, né, então vocês não começam ali exatamente do zero, vocês já trazem muita bagagem para esse olhar. É o caso de vocês, é o caso da Truework, Uhum. eh, Da Robotic. da 33 Hum. Robotics, é verdade. Então isso traz agrega muito até Uhum. para para o ecossistema ali também, né, é muito Uhum. bom ter vocês ali com a gente. Legal. Legal. Hã, agora, se encaminhando mais, assim, para uma dica para esse pessoal que está nos assistindo, que é o pessoal que vem nos acompanhando, eh, como que, a gente pode contribuir mais ainda com inovação, com sustentabilidade para pequena e média empresa? Como que o Senai, como o SESI, pode, realmente ajudar essas empresas a fazer essa jornada, que é uma jornada que não é simples, a gente está buscando, sempre essa questão também da diversidade, né. Hoje a gente Uhum. ambiente industrial tem uma certa, característica, né, e a gente agora está saindo do que era 100% online
agora está voltando de novo para o contato físico e a necessidade Uhum, de você achar um ponto onde você consiga ser lucrativo, produtivo, você gere o menos impacto possível no ambiente. Tem as leis também, a questão da parte das leis, das leis da internet, do tráfico de dados, né, porque muitas das uhum, startups têm essa questão e a própria inovação. Como que uhum. a gente pode, através do Senai, e do SESI, ofertar de uma maneira, hã, mais ampla que possa chegar esse tipo de serviços para o pessoal? Sei que tem o pessoal na rua, que você está Uhum, atendendo, uhum. a gente acabou não entrando muito no detalhe, mas, o Cícero, né, quem sabe fazer um convite já para o Cícero: "Cícero, se estiver Já assistindo falei para ele aqui". hoje. O Cícero é o responsável pela parte do Brasil, produtivo, que foi uma iniciativa que atendeu mais de 1.200, Indústrias. tive É, contato com algumas delas legal. por conhecimento e super bem elogiado. Tive contato também com alguns dos consultores, pessoal super experiente. Então, o que que o Senai tá fazendo? O que que a gente pode já dividir com as pessoas? Qual que é o planejamento para 2023, para Muito bom. 2024? Tem várias perguntas aí. Tem, tem. Mas Vamos vamos dividir. tentar. Sobre como ajudar e como chegar mais, né. A gente sabe que para esse perfil de pequena e algumas médias, né, tem média aí faturando muito Sim. e se profissionalizando na gestão também, elas precisam de ajuda para essa profissionalização. Eh, mas tem muita pequena que está faturando esse mês para conseguir pagar todo mundo no fim do mês, Uhum, né. Tem muita uhum. pequena que ainda precisa de muita ajuda Pra justamente achar para o ponto de produzir equilíbrio. mais, para ter um ponto de equilíbrio que dê aí uma projeção boa, uma previsibilidade boa. Pra chegar nessas, com subsídio, Uhum. parcerias e subsídio. Perfeito. É isso que a gente viu, foi assim que a gente chegou no Brasil Mais. E vou te dar um Uhum. exemplo, o Brasil Mais ele custava R$ 2.400 para a indústria. Uhum. Parece pouco, uma consultoria de manufatura enxuta para te ajudar a Profissionais produzir, para te experientes. ajudar a reduzir desperdício. Mas Uhum, eu tinha indústria parcelando em 5 vezes, uhum, R$ 2.400. Então, e era um programa subsidiado, né, uma consultoria que custaria aí uns R$ 12.000 pelo menos, fora de um programa subsidiado. Então, para essas pequenas, a gente tem que incentivar por meio de subsídio e por meio de parcerias. Então, uma parceria com SESI, Senai, Sistema FIEP é muito bem-vindo para que a gente consiga trazer. E para quem tem, para as empresas, para as startups que têm produtos escaláveis, né? Então, uhum, quanto mais você conseguir um ticket médio que seja baixo para entrar nessa pequena e média, mais fácil para ela conseguir também ter uma solução inovadora dentro da sua indústria, né? E aí eu vou te trazer um case que eu acho interessante. A gente atendeu por um outro programa subsidiado, o Rota 2030, que a uhum. gente também atendeu consultoria de produtividade, que é só para cadeia automotiva. E tinha uma das empresas que que tinha tido uma ideia para automatizar uma parte do processo, ia custar R$ 20.000 essa automatização, fazer o projeto com a gente, e a empresa não queria pagar. Mesmo dando retorno para ela, provavelmente o payback disso ia ser rápido, assim, Uhum, porque às vezes falta um pouco de visão também uhum, do empresário, né? Familiar, empresas familiares uhum, que estão há muito tempo. Ela já produz aquilo que é o suficiente para esse faturamento mensal uhum, dela, então essa visão de crescer não é de todo mundo. uhum, E o Couto, na época, foi na empresa e falou: "Não, eu pago para vocês. Eu pago o projeto automatizado, a gente paga, a gente faz esse investimento". E eles não quiseram. Então falta, às vezes, também um sim. pouco dessa visão de parceria, né, de achar que, o Senai que tem algum interesse por trás. Tem, a gente está aqui para apoiar a competitividade, o aumento da competitividade, o aumento da produtividade da indústria, é a nossa missão. Então a gente tem como investir nisso também. Uhum, Então falta essa visão, às vezes, do próprio empresário de entender que, não tem outros interesses por trás, né, tem o interesse de apoiar realmente a indústria. Então, respondendo à primeira pergunta, para as pequenas e médias, parcerias e subsídio. uhum, Para esse apoio de como que a gente pode ir junto, né, o que que a gente já pode antecipar aqui. Então, estamos estruturando desde que vocês, assim como a Easy, né, a Easy 360 é uma das que puxa,
Mas a gente tem outras startups também que nos pedem para abrir mercado, e é a nossa missão também. Uhum, Mas a gente precisa fazer isso de uma forma estruturada pela nossa natureza jurídica, pela nossa uhum, composição, né? A gente não pode privilegiar ninguém, a gente tem que fazer de uma forma que seja estruturada, parcerias que sejam, que tragam benefício para as startups, mas de uma forma que não seja considerado privilégio para nenhuma. uhum. Então a gente está estruturando um edital, vai sair esse edital, eu prometo, Christian, já vou antecipar aqui, mas que vocês possam se credenciar e a gente possa fazer isso de uma forma oficial. Uhum. E aí um outro aqui que eu já quero dar spoiler, já, eu Opa! posso dar spoiler porque semana passada já foi anunciado num evento, mas em abril a gente vai lançar um edital subsidiado do SESI e do Senai. É um edital do SESI, né? Mas é a chamada SESI ESG. Então, Uhum. a gente vai levar e podemos levar para as startups também, desde que tenham CNPJ, o KNAI industrial, mas a gente vai levar para 1.000 indústrias no Paraná nos próximos 2 anos, um diagnóstico ESG com um próximo passo Hum. de implementar pelo menos uma ação por meio das ferramentas de manufatura enxuta que já faça uma melhoria de percentual ali dos indicadores ESG atuais para os indicadores futuros de cada indústria. Uhum. Então a gente vai levar o ESG para 1.000 indústrias em 2023 e 2024. Opa, que legal. Esse é o grande lançamento do ano. Então a gente está com essa missão agora, porque é Hum. só o que se fala agora, né, ESG, Sim. então trazer impacto. E conectando com o que eu falei lá no início, esse é o top da minha carreira, porque eu estou conectando inovação a melhorias ambientais, melhorias sociais, que é o que eu sempre quis focar. E vai custar R$ 950 para a indústria. Então, às vezes, o dinheiro não é só um empréstimo que o pequeno e o médio vai buscar no banco. Talvez, eh, o fato de ele não conhecer todas as possibilidades, porque É não verdade. consegue ter toda essa informação, por isso que é sempre importante ir lá, tomar um cafezinho, entender, acessar os consultores, porque existe várias iniciativas do próprio governo que o Aham. SES e o SENAI pode intermediar, ajudar a escrever um edital, enfim, e tem dinheiro ali que está disponível para você poder utilizar focado na tua necessidade, né. Então, às vezes o pequena e média empresa não tem tanto acesso a esse tipo de informação e tá lá, tá aqui do lado, É pode isso acessar. mesmo. Uma outra coisa que eu não tinha comentado, eu acho que é legal também frisar, é que quando você é uma startup e trabalha com inovação, você pode atender outras empresas, talvez aí não tão pequenas, mas das médias para mais, que têm a questão da verba da lei da informática, lei do bem, Aham. e, através do Senai, a gente pode se conectar a essas empresas e prestar nosso serviço com essas empresas utilizando até a questão dos impostos para poder pagar por esse tipo de trabalho. Os Então incentivos fiscais, exatamente. excelente, é verdade. E o nosso papel é esse, né, muito de conexão, por isso que a gente fala que é produtividade, inovação e conexão. Então a gente está ali aberto para fazer inovação aberta, então se a empresa não quer simplesmente desenvolver algo internamente, é isso que a gente faz com que ela tenha acesso, captação de recursos, tanto para um edital Finep novo de subvenção ou que tenha que dar alguma contrapartida, Embrapi, tem muitos recursos Uhum, atualmente. E isso é muito interessante, porque a gente não figura entre os países que mais inovam. uhum, Por N razões, né. E acesso a recurso é uma delas. Só que uhum. tem muito recurso hoje em dia que as indústrias não sabem, como você falou, que Exato. as empresas não sabem. Então o acesso à informação ainda é ruim. E esse apoio, que é um apoio governamental, que é um apoio desse olhar do governo para a inovação, né, Embrapi, Finep, incentivos fiscais, as leis de incentivo fiscal que você comentou, Lei do Bem, lei de informática, tudo isso se não está bem comunicado, não tem como as empresas acessarem. E essa Uhum, comunicação é muito importante realmente para acesso e para que a gente possa, no futuro, figurar entre os países que mais inovam. Depósito de patentes é uma das grandes questões, né? Uma uhum. das questões que geralmente é contabilizada quando você vê a lista dos países mais inovadores, acesso a recurso. Então, tudo isso é bem importante e o SESI e o Senai dão esse apoio. Já se encaminhando para o nosso final do nosso podcast, eu queria pegar uma palavra que eu acho que une desde do início até o final da nossa conversa: conexão. Acho que a palavra conexão tem a ver com a Easy, que é Uhum. conectar Ah, é verdade. operações
mais o comercial, refletindo no financeiro. Tem a ver com toda a tua carreira, Uhum. conectar, porque você, desde o início, você, de forma consciente ou não consciente, você busca conectar o racional, né, que é a parte da engenharia, a própria experiência da supermãe que te ajudou e te apoiou e te acompanhou na tua trajetória, te acompanha E que a até gente não hoje. falou aqui, a gente falou quando no pré. Aham. Então, toda essa conexão, né, do, da parte exata, mas também daquela parte, da negociação, né. Uhum. Então, eh, esse papel e o papel das mulheres e você representando, Hum. todas elas aqui hoje com a gente, é um motivo porque nós também temos uma, É. né, a Ize tem uma E vocês são referência fundadora. na minha fala por causa disso. E a importância de ter tudo isso, de ter, né, a figura da mulher com essa capacidade de integração, Uhum. né, de integrar muitas vezes pensamentos tão distintos, ou ter esse olhar um pouco mais, de fora para dentro, não só de dentro para fora. E eu queria fazer essa conexão na sua carreira com esse momento de agora, justamente, toda essa evolução que você fez conectando, né. Então, eh, a Patrícia hoje, ela está como gerente, e o que que a Patrícia busca daqui para frente? Olha, essa não foi combinada. Eh, Primeiro eu queria falar assim que, eu acho eu já tinha comentado, né, que estou no melhor momento da minha carreira. Semana passada Uhum. a gente celebrou o Dia da Mulher, que eu falo que a gente celebrou o dia das conquistas das Sim. mulheres, né, das conquistas por direitos iguais. Eh, e a gente tem muito para celebrar, eu não quero ter um dia. Eu não quero continuar Hum. tendo um Dia da Mulher, porque eu não o dia que a gente não vai precisar mais ter um Dia da Mulher significa que a gente já conquistou a igualdade de gênero, Uhum. já conquistou direito a salários iguais, já teremos mais fundadoras de startups, fundadoras, né, CEOs de empresas, já vamos ter mais igualdade de gênero mesmo. E eu acho que esse é meu foco daqui para frente, que a gente possa ter mais equidade em Hum. tudo. Conectando realmente, porque semana passada foi um dia muito especial para mim, assim, poder estar como gerente numa área que é tão, em tecnologia e inovação, né. Sim. Então hoje são 8 gerentes na área de tecnologia e inovação no Senai, 2 mulheres, então somos Uhum. 25% hoje. E a gente é 25% porque a gente tem aliados, porque meu gerente executivo, Fabrício, um beijo Fabrício, ele tem esse olhar, ele sabe dessa importância. Uhum. E ele sabe que muitas vezes a gente não consegue se enxergar nesse papel, porque a gente não tem, representatividade. Eu tive em casa, porque minha mãe sempre foi meio desbravadora, né, a gente estava falando antes, minha mãe era professora da engenharia mecânica, professora de mecânica, né, do curso técnico de mecânica, sempre foi professora de projetos, mas era professora do técnico de mecânica no Instituto Federal de Santa Catarina. E eu hoje eu tenho noção da representatividade do quanto ela desbravou, porque eu vejo as fotos dela no grupo de professores, era ela de mulher no meio de muitos homens. E eu entendo que para eu estar aqui hoje, eu tive todo esse apoio também no passado, né, eu tive todo esse olhar representativo para saber que eu poderia estar aqui. E eu quero Uhum. que mais mulheres possam, no futuro também, estar aqui, estar como CEOs, estar onde elas quiserem. Se elas quiserem estar em casa, também não tem problema, mas que, elas estejam onde elas quiserem. Pois é, muitas, né, estão nos vendo, estão nos assistindo, e ter uma referência, né, uma referência dessa trajetória tão bacana, a trajetória de alguém que tem humildade para dizer que não está pronta, né, em algum momento quis ser jornalista, Uhum. entendeu que talvez não fosse o melhor caminho e repensou, foi fazer design de produto, teve uma ascensão e uma realização, em algum momento quis entender melhor a relação do impacto, né, social que as empresas geram, foi para a Inglaterra se especializar, fazer mestrado, voltou e hoje está dentro do Instituto Senai nos ajudando, né, e tantas outras startups que estão lá, são 30 e Hoje a gente está com 23. 23. 23, mas a Késia tem a meta aí de dobrar esse ano. Que bom, É, mais gente lá conosco para poder estar trabalhando e pensando junto. é isso aí, vamos virar referência. Vamos virar referência. 23
Uhum. 23 startups, 23 realidades, 23 empresas que se complementam, né? E vocês apoiando e conectando essas empresas com os industriais, as As pequenas e indústrias. médias empresas. Então, a gente só tem a É isso. agradecer. Agradeço muito a tua presença aqui com nós hoje. Ela, puxa, veio só brilhantar o nosso podcast. Também estamos aqui no momento de construção, né? Então, a gente está Uhum. aprendendo a fazer isso junto. Obrigada E pelo já deixa o convite. convite para você mais adiante lá compartilhar a evolução, né, da tua trajetória, porque eu realmente me emocionei, E curti pra caramba. do nosso crescimento juntos, né, porque eu Exato, falo, toda startup que entra lá, eu falo: "Olha, que a gente cresça juntos". exato. Esse é o objetivo. Então, quando eu entrei, quando o Couto estava como gerente, né, a gente tinha um desafio bem grande, e a gente passou daquele momento mais difícil e estamos só crescendo. E Uhum, daqui para frente eu só vejo, boas independente do cenário mundial, né, que a gente sabe que tá complexo, né, Christian, uhum. mas eu só vejo boas perspectivas pra gente, e o crescimento de vocês é o que eu sempre falo, o crescimento de vocês é o nosso. É. Uma vez um funcionário que trabalhava comigo, ele falou uma frase que me marcou muito, eu sempre repito essa frase, eu vou falar para você: "O seu sucesso é o meu sucesso". É, é verdade. Patrícia, Obrigada, Christian. muito obrigado mesmo, foi fantástico ter você aqui junto com a gente. Igualmente. Até mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.